Pessoal do canal aí, tudo tranquilo. Tem um tempo que a gente fez um vídeo. Vamos fazer um vídeo hoje falando sobre... Tem alguns comentários sobre feno e sobre silagem. Na verdade, fenação e a silagem, né? Fenação é o processo da gente fazer feno, e a silagem, para quem não conhece, não é do ramo, não é da área, é o processo da gente fazer silo. Ambos, né, os dois servem para a gente conservar os alimentos para um período onde a oferta de alimentos, normalmente assim funciona aqui no Nordeste, está baixa. Ou seja, a gente agora teve chuva desde novembro, pelo menos aqui na região da gente, né? O Nordeste, uma boa parte, está bem chovido. Aí a gente tem uma oferta muito grande de alimentos. A gente nota aí, no vídeo aí atrás, a quantidade, a altura do nosso capim. Então, estrategicamente, a gente faz a silagem ou o silo. E aí tem uma dúvida, sempre alguém comenta, qual é o melhor? Qual é o melhor, a silagem, o silo ou o feno? Qual é o melhor processo para fazer, de silagem ou de fenação? Eu costumo dizer que todos os dois são bons. Aí cada um tem suas particularidades. Por exemplo, na minha realidade, né? Cada propriedade é uma realidade diferente. Então a minha realidade pode ser diferente da realidade de quem está assistindo nosso vídeo aí em outro canto. Sei lá, o pessoal planta muito milho, aí o mais indicado seria fazer o silo. Então não tem se o feno ou se o silo é bom. Todos os dois são bons. O importante é a gente guardar, ter uma reserva de alimento para a época da seca, da estiagem. Aí algumas características do feno e do silo, né, básicas. Por exemplo, esse capim eu cortei ontem. Então, cortei ontem, parei, foi de manhã. O resto do dia eu fui fazer outras atividades e o capim ficou secando aí, para eu fazer o feno. Então, vou concluir hoje uma parte e a outra vai ter junto o resto do feno amanhã, no decorrer da semana. Com a silagem é diferente. A silagem a gente começou a fazer o silo, acabou, tem que terminar, não pode deixar para terminar amanhã, para terminar depois. A gente cortou o milho, cortou o capim de corte, o material que vai ensilar, ensilar. A gente não pode parar, deixar o material lá e amanhã ou depois vir botar no saco ou no silo trincheira. A silagem, por exemplo, a gente não pode começar a triturar. Suponhamos que a gente coloque naquele saco de plástico e amanhã vir colocar o resto. Não. O processo de silagem, eu esqueci de falar, né? Tanto a silagem perde, o feno perde a água. A silagem mantém a água. A diferença é que no processo de ensilagem, né, quando a gente está fazendo o silo, o material que a gente está ensilando não pode ter ar. É o processo chamado anaeróbico, sem ar. Já o feno é o contrário, já pode ter ar, que é para ele perder a água. Ou seja, a gente nota aqui, né, visível que o capim está verde, porém está seco. Ou seja, só perdeu a água. As demais características, né, os demais nutrientes estão aqui para o animal alimentar no período que a gente for oferecer. Então a gente já nota aí uma diferença. E o feno, a gente tem esse diferencial que a gente pode concluir no decorrer do tempo. Outra particularidade do feno. Nessa roça aqui, por exemplo, nessa área, só depois da chuva, essa é a terceira vez que eu corto capim. Ou seja, é um grande diferencial. Se fosse o milho, isso aí já tem o quê? A última vez que eu cortei tem 30 dias. O milho, 30 dias depois, a depender do tamanho que ele está, um exemplo do milho, ele já perdeu os nutrientes, né? Passou do ponto. Os nutrientes, o milho já está mais palhoso, já está mais duro, alguma coisa assim. Pronto, o feno não. O feno eu rocei um pouco, guardei, rocei outro pouco, guardei e rocei esse de novo para a gente guardar.
Outra coisa do silo. O silo a gente tem, quem faz silo sabe, um grande problema, né, é a presença de roedor, de rato. Né? Então tem que ter o maior cuidado. Fez o silo, olha eu sendo assim. Fez o silo, teve um rato que roeu lá a lona, que guardou, ou o saco, aquele de plástico. Acabou, entrou ar, perdeu o silo. O feno não tem isso. Teve até um caso aqui que a gente roçou, eu rocei de manhã, quando foi à tarde, choveu. Aí eu até achava que ia perder o capim. Quando foi no dia seguinte, o capim amanheceu seco, a gente guardou sem problema nenhum. Então ambos, todos têm as suas particularidades, tanto o feno quanto o capim. Outra coisa, esse feno que eu guardo lá dentro do chiqueiro. Era um chiqueiro, não tinha muita estrutura para botar, para eu não deixar de fazer, eu botei dentro do chiqueiro e fica lá, tá aberto. Uma parte fica mais amarelada um pouco, mas não fica ruim. Então a silagem a gente tem que ter um local apropriado para guardar. Se for o silo trincheira, o pessoal faz no chão. Aí a gente já precisa de um trator para fazer a compactação, a depender da quantidade. E depois botar uma camada de terra um pouco grossa, para evitar que o rato consiga furar a lona. Então há algumas diferenças, mas tanto o feno quanto a silagem, todos dois são bons. O interessante é que é a gente ter alimento para dar aos nossos animais no período da seca. Né? Todos os dois têm esse papel de a gente armazenar por um tempo e depois oferecer aos animais. Já tinha um professor que ele me disse que viu o silo que tinha 2 anos. Né? Eu já tenho feno aí, já fiz feno que ficou mais de 2 anos. Né? Então é o período de conservação que a gente tem e o tipo de conservação que a gente faz desse nosso material, né? O local que nós colocamos o material conta muito para a gente ter sucesso no silo ou no feno.